Olá, meus queridos, tudo bem com você? Espero que estejam todos sendo super abençoados por Deus, felizes de estar aqui neste momento para nós meditarmos na palavra de Deus, para nos abrirmos a nossa Bíblia, ver o que Deus tem para nos dizer nessa manhã. Porque a cada manhã se renova o pão vivo que desce dos céus para as nossas vidas. Nenhum momento Deus deixa a nossa vida sem orientação, sem direção, sem a sua palavra. Não, meus irmãos. Quando nós o buscamos, Deus responde, Deus age, Deus faz milagre. E hoje, olhando para Lucas no capítulo 9, fala sobre como os discípulos foram enviados para pregar o evangelho em diversos lugares. E quando eles retornaram, eles estavam cheios de alegria, porque eles viram milagres acontecendo pelo poder do nome de Jesus. E eu não quero deixar só nas minhas palavras. Eu quero ler com vocês o versículo 6 do capítulo 9 e o 10. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho, efetuando curas por parte dele. E no 10, ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito e, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Nesse desafio missionário, nós podemos ver que os discípulos aprenderam sobre confiar na provisão de Deus. Eles saíram para o campo missionário sem levar muitas roupas, comidas, dinheiro ou qualquer tipo de provisão. Eles aprenderam a depender exclusivamente da provisão de Deus. E Jesus lhes ensinou que na vida nós somos dependentes de Deus. Aprenda uma lição: você é dependente de Deus. E outro ponto importante que nós podemos ver aqui é que a mensagem que os discípulos levaram, nós também temos que levar. A mensagem sobre o reino de Deus e abençoar as pessoas necessitadas com cura, libertação, com amor, com vidas transformadas e convertidas ao nosso Mestre Jesus. Jesus ensina mais uma lição, propondo um novo desafio aos discípulos. E esse novo desafio foi diferente do anterior e trouxe tantos e tantos novos ensinamentos para os discípulos. E assim é a nossa caminhada com Jesus. Todo dia nós vamos aprendendo, todo dia nós vamos sendo tocados, todo dia nós vamos sendo abençoados, que quem anda com Jesus estará sempre aprendendo novas experiências, em novos cenários, em novas estações, cada vez em outro nível. Queridos, nós vemos que quando eles voltaram da missão anterior, eles estavam cheios de alegria e vieram compartilhar as suas experiências com Jesus. Também, se nós abrirmos Marcos no capítulo 6 e no versículo 30, diz que os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Nós vemos que ali havia uma grande multidão ao redor de Jesus e isso impossibilitou que Jesus e seus discípulos tinham tempo sequer para comer. Eu imagino como essa parte da multidão eram pessoas que acompanharam os discípulos nessa missão que eles foram realizar. Nós vemos ali em Marcos 6, 31, 32, então ele lhes disse: venham. Vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então eles foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Mas a multidão seguiu o barco onde Jesus estava pelas margens. A
Bíblia diz que eles saíram correndo e foram dando a volta no lago. E por onde eles passavam, as pessoas perguntavam o que aconteceu, o que estava acontecendo. Queriam respostas, queriam orações, queriam tantas respostas para os seus questionamentos. Podemos imaginar essas pessoas respondendo e comentando o que Jesus e os seus apóstolos fizeram por eles. Porque declara aqui para nós, no versículo 33 de Marcos, que de todos os povoados, muitos correram para as margens e chegaram lá antes deles. Quando chegaram onde Jesus estava, a multidão estava ainda maior. O que você faria se fosse perseguido por uma multidão de pessoas que te admiram, que desejam ser abençoadas por você, que desejam um toque de cura? Ali a Bíblia diz que o número de pessoas na multidão aumentou para mais de 5.000 pessoas. E quando Jesus e os discípulos encostaram o seu barquinho, Jesus se compadeceu daquela multidão, porque elas eram como ovelhas sem pastor, desesperadas para encontrar um pastor. Então, Jesus começou a ensinar-lhes sobre o reino de Deus, sobre o que é a obra de Deus. Nós vemos que ali, ao descer do barco, o cansaço de Jesus e dos discípulos deu lugar ao entusiasmo para cuidar daquele povo, daquela grande multidão que os seguia. O dia já estava quase findando quando alguns discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: já é tarde, mestre, e este lugar é deserto. Mande embora toda essa gente, a fim de que nós possamos descansar. Eles podem ir a sítios apovoados aqui bem perto e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus lança um desafio para os discípulos. Ao invés de mandar o povo embora, ele diz: deem mesmo vocês comida para eles. Mas, voltando ao desafio anterior, onde os discípulos saíram com a missão sem nada, sem dinheiro, sem comida, sem roupa, e experimentaram o poder de Deus em suas vidas, que supriu todas as suas necessidades. Mas aqui, nesse desafio da provisão, eles aprenderam a lição de que Deus é poderoso para suprir todas as coisas. Mas o que será que mudou agora, nesse novo desafio que Jesus lhes impõe? Jesus estava querendo trabalhar no coração deles, propondo este novo desafio de fé. Anteriormente, as pessoas foram usadas por Deus para suprir a necessidade deles com roupas, comidas, hospedagem. Agora, neste novo desafio, eles deveriam suprir a necessidade das pessoas, provendo alimento para eles. Mas como fazer isso? E isso nos ensina uma coisa, meus irmãos: não se esqueça. Um dia, eu e você somos abençoados por alguém, ficamos felizes, compartilhamos, agradecemos, mas outro dia é a nossa vez de retribuir, de abençoar, de dar, de retribuir para alguém que encontramos em nossa vida necessitado. No primeiro desafio eles foram sozinhos e deu tudo certo. E agora eles estavam com Jesus. Então por que duvidar? Aqui Jesus mudou o foco no novo desafio. No primeiro desafio, Jesus disse que ele poderia supri-los se eles crerem. O foco da bênção foram os discípulos. No segundo desafio, o foco são as outras pessoas, o próximo, o outro, e não os discípulos, o nosso eu. Olha que lição preciosa Jesus está nos ensinando. Quando eu e você
somos o foco da bênção, é natural que haja alegria, porque somos nós que recebemos, somos nós que somos abençoados. Mas Jesus nos ensinou que devemos agir na mesma motivação, na mesma fé, no mesmo fervor, quando o foco são as outras pessoas. Quando nós vamos ao encontro das outras pessoas para ensinar a palavra de Deus, para ajudar em alguma necessidade, para orar por elas em caso de alguma extrema dificuldade. Quando nós ajudamos alguém, nós transferimos o foco da bênção para o outro e não para nós, e então nós nos tornamos doadores de bênçãos. Porque Atos, no capítulo 20, no versículo 35, diz: em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhado assim, que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Como nós estamos ajudando o próximo? Como nós estamos fazendo para alcançar aquele que ainda não conhece Jesus, para alcançar aquele que está preso nos vícios, para alcançar aquele que está desviado dos caminhos do Senhor, para alcançar aquele que está envolto em tristeza, em aflição, em desespero? Como nós estamos fazendo? Aqui nós vemos a grande diferença entre os dois desafios. Nós não podemos viver somente a experiência da provisão no deserto para nós, mas nós devemos ir além. Nós também devemos nos responsabilizar pelos nossos irmãos que estão no deserto, que estão na aflição, que estão passando por uma turbulência, quando nós estamos em condições de ajudá-los. Jesus deu uma ordem, como fez da outra vez. Portanto, eles deveriam confiar em Jesus e fazer sua parte, sem duvidar. O mesmo Jesus que supriu na vida deles, tem poder para usá-los, para prover na vida de outras pessoas. Oh, glória! A mesma bênção, poder e graça que provê na vida de alguém que te abençoa, também provê na sua vida para abençoar alguém, para abençoar o teu ministério, para abençoar a obra do Senhor, para que ela não pare, para que ela não passe necessidade. Nós vemos ali que o povo estava sofrendo, cansado, perecendo. Eles seguiram Jesus correndo em volta do lago. Certamente eles estavam com fome. Certamente no meio deles havia muitos doentes querendo ouvir Jesus. Enquanto os discípulos, embora estavam cansados, eles estavam do lado de Jesus o tempo todo. Jesus ensina aos discípulos que eles eram responsáveis, não apenas por nutrir o povo espiritualmente. Eles deveriam se preocupar também com questões básicas e ajudá-los de alguma forma. Jesus não pediu que eles lhe dessem o que não tinham. Não. Jesus, ele providencia os recursos. No meio da multidão sempre há alguém que está precisando, mas também há alguém disposto a ajudar, a doar, a emprestar, a prover. O grande desafio da igreja sempre foi prover espiritualmente, fisicamente as pessoas. Igreja não são megas construções, é ser discípulo de Jesus e não ostentação. A igreja não é um templo, a igreja somos todos nós. A igreja é cada um de nós e tem que ser resposta de Deus, tem que ser resposta da graça de Deus para todos aqueles que sofrem, que estão angustiados, tristes, deprimidos, aflitos e desesperados.
porque nós sabemos claramente que Deus usa métodos variados para prover milagres, para abençoar pessoas, para ensinar todos os cristãos. Deus não se limita a uma única forma. Quantas vezes eu e você duvidamos? Mas o que o Senhor queria é que eles deixassem de confiar no método que eles já conheciam e dependessem totalmente de Deus, porque todos os dias um Deus todo-poderoso pode nos surpreender com novas técnicas, com novos métodos de prover tudo aquilo que o seu povo necessita. Aleluia! O novo método preparado por Deus para supri-los era inimaginável. Jesus mandou pegar o que eles já tinham e repartir. Então nós vemos no versículo 38 e 39 que Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. E então Jesus mandou todo o povo sentar-se em grupos na grama verde. E o inesperado aconteceu. Jesus foi repartindo aquele pão, aqueles peixes, e foi se multiplicando, e ele foi alimentando toda aquela multidão. E depois que a multidão se alimentou, ainda sobrou um cesto para cada discípulo. E em Marcos 6, no verso 43, nós podemos ler: os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Aleluia, aleluia. O que Deus está querendo nos dizer nessa manhã? Você está aflito porque não está conseguindo suprir as suas necessidades. Você está aflito porque não está conseguindo pagar as contas. Recorra a Jesus. Deixa Jesus tocar na tua vida. Os discípulos não conseguiram nem entender nem um pouco do que aconteceu ali, mas nós temos que entender o que nós colocamos nas mãos de Jesus. O pouco que nós colocamos nas mãos de Deus é mais do que o suficiente. Oh, aleluia! Pense na alegria dos discípulos quando voltaram com 12 cestos cheios. Imagina Jesus dizendo para eles: eu sou o método que supre a vida. Queridos, não importa a situação que você se encontra hoje, Deus tem o controle de tudo na sua vida. Ele pode fazer o impossível acontecer no teu lar. Se tiver que cair pão do céu, Ele já fez isso no deserto. Se tiver que sair água da rocha, Ele já fez e fará novamente. Jesus está te dizendo nesta manhã: não é a multidão que te sustenta, sou eu. E se eu quiser, tudo vai acontecer. E se eu mandar sustentar a multidão, pode fazer no meu nome, porque eu garanto, porque é Deus quem nos sustenta. Oh, aleluia! O que nós estamos aprendendo nessa passagem, meus amados? A generosidade, no sentido da oferta, da doação, da ajuda ao próximo, tem que estar no coração de todos os servos de Deus. Porque eu não tenho que guardar tudo para mim, porque eu não tenho que pensar só em mim, porque eu sei que eu tenho alguém que cuida de mim, o meu Deus vivo. Enquanto eu reparto, Deus multiplica. Enquanto eu dou, Deus multiplica. Enquanto eu ajudo um necessitado, Deus multiplica. Enquanto eu ajudo a obra do Senhor, Deus multiplica. Deus multiplica. É isso que Deus fez. É isso que Deus continua fazendo, meus amados, meus queridos.
vai fazer o impossível na tua vida, pois Ele é o suprimento. Ele não usa os mesmos métodos, Ele não usa os nossos métodos, Ele tem métodos criativos para fazer a sua vontade. Porque a palavra do Senhor nos diz em Lucas, no capítulo 6, no versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Oh, glória! Veja, nós temos que compreender que com Jesus as coisas são diferentes. Com Jesus a provisão vem. Com Jesus a cura vem. Com Jesus a multiplicação. Com Jesus a ressurreição. Que eu e você possamos aprender a confiar mais em Deus. O Deus que provê pessoas para abençoar a tua vida é o mesmo Deus que te usa para prover na vida de alguém. Pense bem nisso, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E também diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa manhã, Deus está chamando a nossa atenção. Deus está fazendo um alerta para que nós possamos ser generosos e estar no centro da vontade de Deus, compreendendo que Ele está no controle de tudo e que Ele proverá tudo que nós necessitamos.